A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estaremos estudando mais uma aula da Revista dos Jovens, a lição de número 11, que tem como título Davi, no lugar errado e na hora errada. Vai ser uma aula maravilhosa, espetacular. Fique conosco até o final e pode ter certeza que você será abençoado. Então deixa aquele like do céu, deixa aquele comentário abençoado e compartilhe esse vídeo. Pode ter certeza que vai ser também uma bênção para outras pessoas, outros professores, outras professoras, tá bom? Então vamos lá. Davi no lugar errado e na hora errada. A gente pensa que Davi, ele foi, quando a primeiro momento estudamos a história dele, que ele foi perfeito em suas ações, o injustiçado e tudo mais. Mas devemos atentar que nós estamos falando de um ser humano, estamos falando de um homem. E essa ocasião em específica também é uma das situações ao qual Davi vai trazer muito prejuízo para a sua vida e também uma consequência muito grave para a sua família. Outrora, nós estudamos a história de Abigail e Nabal, também momento esse ao qual Davi estava prestes a cometer uma injustiça. E ele foi advertido pela própria Abigail, usada por Deus, e ele não cometeu o ato de assassinar Nabal, porque a vingança pertence a Deus e não ao homem. Fato é que nós estamos em mais uma lição ao qual Davi nos mostrará, através do seu exemplo, aquilo que nós não devemos fazer, ok? Então, o nosso texto principal vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, ou seja, dai-me uma vontade nova e firme. Esse é a melhor tradução para a segunda parte do versículo. Criar e renovar. Quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém cai em desgraça, quando alguém comete um erro, um equívoco, uma ação indesejada ou desejada, é necessário que o Espírito atue em nós, criando e renovando, ou seja, cria algo que não existe e renova aquilo que já existe. Daí você tem uma vontade nova e firme diante de Deus. Resumo da lição: o texto nos traz o erro de Davi, nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante de Deus. Fato é que a Bíblia, ela destaca pontos fortes, pontos fracos de cada ser humano. Também traz lições que nos mostram o que devemos fazer e o que nós não devemos fazer, mediante aquilo que o próprio ser humano, o próprio indivíduo indica no texto através das suas ações e através da sua história. Os nossos objetivos estão bem claros. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Ressaltar como podemos vencer essas tentações e compreender o que é arrependimento e perdão, principalmente nesse caso que trouxe aí um abalo emocional, tanto para a vida familiar de Davi quanto para ele. Dentro da nossa interação, podemos identificar o que é que levou Davi a cometer esse ato. Então, o autor destaca alguns pontos importantes e como é que esse homem, segundo o coração de Deus, vai agir de maneira tão cruel, tão mal, mostrando aqui na interação que ninguém está imune àquilo que pode acontecer, ou seja, se nós não vigiarmos, se nós não estarmos atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, muito provavelmente vamos cair em grandes ciladas. E isso é importante você enfatizar, que ninguém na sua sala está imune de que algo desse tipo, dessa proporção, dessa magnitude, desse efeito aconteça em tempo presente
ou em tempo futuro. E é importante nós atentarmos à vigilância, à oração e à total dependência de Deus. Na orientação pedagógica, o autor ele trabalha três perguntas e eu acho importantíssimo que você coloque isso no quadro de lousa. Essas 3 perguntas. Podemos considerar o pecado de Davi uma simples fraqueza ou imperfeição? Aquela ideia de que a carne é fraca. Eu errei por causa disso, por causa daquilo, porque me falaram isso. Enfim, são inúmeras desculpas para se cometer o ato. A pergunta 2, como vencer as tentações e manter uma vida reta? Como vencer isso? Como trabalhar isso? Como entender isso? Como compreender essas questões? O fato de ser um servo fiel, Deus nos isenta do pecado? É a grande pergunta-chave, né? Por quê? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, essa lição fala como os pecados se acumulam. Então, essa frase é muito enfática. Como os pecados se acumulam. A lição está falando, um pecado foi acumulando com o outro até chegar a uma proporção indesejada, ou seja, algo insuportável para Deus a ponto de Deus enviar, não, basta, preciso enviar o meu profeta Natan. Outro ponto, nós estamos na 4ª sessão, ou seja, que engloba a lição 10, 11 e 12. Sempre falo nas minhas aulas as sessões que nós estamos. Nós já tivemos a lição de número 10, estamos na 11 e teremos a lição de número 12, que vai compreender o capítulo 1, versículo 1 de 2 Samuel, até o capítulo 20, versículo de número 26, nós temos a 4ª sessão desse livro e dessa revista, tá bom? Dentro da nossa introdução, estamos diante de um dos capítulos mais tristes da história de Davi. É um dos capítulos mais maldosos, covardes, repugnantes da história de Davi, que nos causam nojo, nos causa raiva, indignação de como um homem tão temente a Deus, tão abençoado por Deus, tão protegido por Deus, que o texto, por várias vezes em 1 Samuel, destaca, e o Senhor estava com ele. Se tudo isso era uma característica de Davi, por que ele vai fazer isso e para que ele vai empreender essa ideia? Admirado por muitos, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16, que vai dizer o seguinte, que Israel e Judá o amava, tá bom? E Davi era um líder corajoso. Tudo isso no versículo 16 do capítulo 18 de 1 Samuel. O povo de Israel, na sua totalidade, Israel e Judá, amava Davi, porque ele era um líder corajoso que enfrentava qualquer batalha, mas foi omisso em suas obrigações reais, cometeu adultério com Betseba, engravidando-a como finalidade desse projeto dele. Tópico 1, erro de Davi, no lugar errado, na hora errada. Aqui nós temos o cenário. O cenário do capítulo de número 11 de 2 Samuel envolve primariamente uma guerra. Essa guerra acontecia entre os habitantes de Amon, ou seja, os amonitas, que tinham como intuito apossar-se da cidade capital, ou seja, a cidade capital era Rabá. E a nação de Israel empreendeu uma guerra contra eles. E o intuito da guerra era tomar a principal cidade, a sua capital, que se chamava Rabá. Aí aqui o texto vai deixar bem claro para nós que o inverno e a estação chuvosa, ou seja, estamos falando aqui do clima, já haviam passado. Ou seja a situação chuvosa, não haveria guerra. Tendo o período de chuva, não haveria guerra. Então, esse era o momento. Então, o texto quer nos colocar dentro do ambientes.
dentro do ambiente. O início da primavera chegou e agora era o período das guerras. E Davi sai à guerra para conquistar Rabá, capital de Amon, ou seja, os habitantes amonitas. Outra coisa importante aqui, eu queria destacar, né, só para nível de curiosidade, Deuteronômio capítulo 20, versículo 10 ao versículo 20, que era o quê? As regras da guerra. Nessas regras da guerra, primeiro, havia a proposta de paz, ou seja, primeiro havia um oficial que ia até a cidade fazer uma proposta de paz. Não aceito, eles deveriam lutar contra essa cidade. Só que Deuteronômio fala que, não havendo paz, essa cidade seria atacada. Sendo atacada, Deus é quem garantiria a vitória. Outra coisa que era a lei da guerra da época. Fiquem com as crianças, fique com as mulheres e seus bens. Então, crianças e mulheres não deveriam ser assassinadas, porque quem se envolvia com a guerra, propriamente dito, eram os homens. E outro ponto importante aqui, dentro dessa lei da guerra, é a questão das árvores. Não deveria se derrubar árvores frutíferas, mas sim somente árvores que não dariam frutos, mas sim proporcionariam madeira para que eles pudessem empreendê-las na guerra. Então, esse é só um ponto de curiosidade para depois você ver se você usa como ponto aí para conhecimento dos alunos. Outro ponto, o narrador usa a menção de um lugar do rei que deveria estar ali no exército, né? Em consequência disso, enfatiza a permanência de Davi em Jerusalém. Então, nessa guerra que estava acontecendo contra a capital Rabá, Davi deveria sim estar na guerra e ele não estava. Isso vai acontecer depois de toda a história, é que ele vai para lá e nós vamos ler depois. Fato é que o autor trabalha a ociosidade. É um ponto importante que você pode colocar na lousa, porque a ociosidade é o estado ou o fato de não estar ocupado ou engajado em alguma atividade. Então, quando você não está fazendo nada, você está ocioso, você está numa ociosidade. E já tem uma frase muito conhecida entre nós que cabeça vazia é oficina do diabo. Ou seja, ele não estava fazendo nada. E o povo na guerra, inclusive o seu comandante e os seus outros comandantes, como Joabe, estavam na guerra. A Arca da Aliança estava na guerra. E o que Davi poderia fazer pelo reino e pela cidade ali? Nada. Porque a própria arca, o seu próprio exército, estava empenhado em trabalhar em conquistar aquela cidade. Então, nós estamos falando de ociosidade, nós estamos falando de omissão. A omissão refere-se à falta de ação ou à falha em realizar algo. Então, você trabalha com a omissão. Ele não estava fazendo nada, ele não tinha nenhum projeto, ele não tinha nenhuma ação, ele não estava realizando nada. E também o ato de vigilância, o ato de observar ou monitorar alguém ou algo de forma atenta e contínua. Ou seja, ele estava ocioso, trabalhamos a ociosidade, ele cometeu omissão, e também ele teve falta de vigilância. Então, aborde esses 3 pontos que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Ao olhar do terraço de sua moradia, após uma soneca vespertina, Davi enxergou uma mulher muito bonita que estava em seu banho. Deveria ter recuado, mas não foi o que aconteceu. Eu fiz algumas análises aqui, irmãos, porque eu peguei esse livro aqui, ó. Guia do Leitor da Bíblia. Eu acredito que muita gente deva ter. E aqui tem uma imagem, irmãos, que vai ajudar muito. Olha aqui. Você tem a mulher aqui, tá bom? Aí você tem, ó. Aqui tá o palácio de Davi, correto? Tá o palácio. Aqui tem uma ponte aqui no meio, ou seja, uma divisa bem clara, bem pequena mesmo. Tem uma ponte. Aqui, a ponte tá aqui, ó, porque tá do lado contrário.
Então você tem um palácio do outro lado. Aqui, ó, quando você olha nessa parte aqui, é a casa da Betseba. Aqui ela não está em cima do telhado, ela não está tomando banho, tá bom? Ela está se banhando em um ato de purificação. Então ela está dentro do seu, vamos dizer, pátio, né? Ó, ela está no seu pátio, ok? Então quando você olha para essa imagem, você claramente entende a forma como Davi viu ela. Porque eu fiz uma pesquisa o seguinte, ó, me veio uma dúvida na hora. Se Davi viu ela do seu terraço, então quer dizer que ela estava próxima, correto? E qual é a distância? Qual é a distância que um ser humano consegue ver uma pessoa inteira e ver o seu corpo? Tem que ter uma distância mínima. Eu fui pesquisar isso daí, e uma pessoa, para a gente ver de forma nítida o seu corpo, eu tenho aí uma distância de 100 a 200 metros de distância. Para mim ver uma pessoa inteira e ver o seu corpo de forma completa. Então, para Davi ver a Betseba nessa dimensão aí, nessa distância, é uma distância pouca, de 100 a 200 metros. E bate justamente com aquilo que o desenho nos mostra aqui. Então, era uma proximidade. A casa dela estava próxima, muito próxima ao palácio. Muito provavelmente esse pequeno rio aí, esse pequeno lago ou um obstáculo dividia o palácio de Davi. E percebam que aqui, ó, aqui é o pátio do templo. Davi está aqui, tem até uma setinha aqui que mostra ele olhando para baixo. Então, quando nós olhamos para isso, aquela famosa pregação que a gente já ouviu, que Betseba estava tomando banho para se mostrar para Davi, isso não se sustenta, tá bom? Então, ela estava, de acordo com os livros que eu estudei aqui, ela não estava tomando banho. Vamos entender aqui, ó. Betseba estava no pátio interno da sua casa, invisível a todos. Ninguém conseguia ver Betseba. Mas quem estava no alto, inclusive no terraço do palácio, e por isso que Davi estava no lugar errado, na hora errada, ele estava ali e ele conseguiu visualizar Betseba. Aí o versículo de número 4, o banho era o ato de purificação após a menstruação. Levíticos, capítulo de número 15, versículo 19 e 24. Inclusive, Levítico fala sobre o banho e quem sentasse, ou dormisse, ou tocasse em uma mulher naquele período, ele estaria também impuro. Então, ela precisaria fazer o ato de purificação e depois oferecer 2 pombinhas como oferta de sacrifício após esse período. Fato ó, versículo 2, o terraço do palácio, onde Davi a observou, e que onde também Absalão teve relações com suas concubinas. Percebam que esse terraço, ele era propício. Por quê? Dali você conseguiria ver a cidade, você conseguiria ver uma ampla área, inclusive Davi viu Betseba ali se banhando em um ato de purificação, e pasmem, foi o local em 2 Samuel, depois você confira, capítulo 16, versículo 22, aonde Aitofel aconselha Absalão: pegue as mulheres de Davi, as concubinas. Você quer humilhar ele? Você quer mostrar para ele que ele já perdeu o trono? Pegue as suas concubinas e tenha relações com elas. Aí o texto vai dizer que eles amontam uma barraca no terraço do palácio, que é onde Davi viu Betseba, abre uma tenda ali, e Absalão começa a ter relações sexuais uma por uma das suas concubinas. Por quê? Para que o povo de Israel visse o que estava acontecendo, olhasse e entendesse: olha, Davi perdeu o seu trono, porque Absalão está tendo atos sexuais com as suas concubinas. 2 Samuel capítulo 16, versículo 22, orientado por Aitofel, um dos conselheiros ao qual a Bíblia diz que os conselhos de
Aitofel eram e de Uzai, né, com H, era tidos como palavra de Deus. Então, quer envergonhar Davi? Quer fazer ele perder o trono? Tenha relações com as concubinas dele. Então, o ato de Davi, o local, era propício tanto para ver quanto para ser visto. Vamos lá? Fazendo o que era errado. Aqui ele apresenta Betseba, que era filha de Eliã e mulher de Urias. Percebam que isso acontece no período da tarde. E esse período da tarde, por isso que fala que é a soneca vespertina, né? Nesse período da tarde, Davi se levanta e aí ele tem essa visão. Fato é que ele procura saber no versículo 3. Então, o problema não era ter visto. É a mesma coisa quando nós estamos andando na rua e nós vemos uma mulher bonita ou uma mulher praticamente nua. Você viu. Agora, é impossível você não ver. Você está na rua, você vê. Agora, o problema de Davi não é o fato dele ter visto pelo fato dele estar no seu terraço. O problema maior é no versículo 3, quando ele manda alguém procurar saber quem é. Até aí, não tem nenhum problema. Ele é o rei. Ele viu uma moça bonita, que poderia servir como uma de suas concubinas. Como rei, isso não estava errado. O problema é quando ele descobre que ela é casada. A referência ao seu pai é muito importante dentro do texto. E eu queria destacar isso aqui, irmãos. Por quê? Betseba era filha de Eliã. E Eliã é mencionado em 2 Samuel capítulo 23, versículo 24, junto com Urias, porque Davi tinha um grupo que se chamava Os 30. E esse grupo, Os 30, os guerreiros, eram os guerreiros mais ferozes, mais ativos, mais prudentes, mais inteligentes, mais poderosos de Davi. Que o texto vai dizer ali que chega na casa dos 36. Então ele é chamado de Os 30. No caso de Eliã, que era pai de Betseba, ele era um dos mencionados entre os 30 irmãos. Era alguém muito conhecido, por isso que o texto vai dizer que Betseba era filha de Eliã. Era um dos 30. Junto com Urias, que Urias também era um dos 30. Se você pega essa lista de 2 Samuel, capítulo 23, 34, versículo 34, você percebe que tanto o nome de Urias quanto o nome de Eliã aparecem nessa lista dos 30. E neta de Aitofel era outra figura importante dentro do palácio. Por quê? Ele é um dos conselheiros. Foi conselheiro de Davi, e quando Davi fugiu, ele se tornou conselheiro junto com Uzai para Abisalão. Então ele era o talentoso de Davi, o conselheiro talentoso, que a própria Bíblia diz que a palavra dele era como se fosse a palavra de Deus, mas ele era moralmente instável. Mas todos o seguiam como a própria palavra de Deus. Isso você vai encontrar em 2 Samuel, capítulo 16, versículo de número 23, correto? E entendendo tudo isso, você percebe que é uma família muito conhecida. Aitofel era o avô de Betseba e Eliã era o pai de Betseba. Então, Aitofel, conselheiro mor, tanto de Abisalão quanto de Davi, e Eliã era um dos 30. E também, como ele era muito instável, se você pega 2 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 4, você vê Uzai mais Aitofel dando conselhos para Abisalão como capturar Davi. Aitofel dá o seu conselho, Uzai também. Abisalão acata o conselho de Uzai. Aí você percebe que em 2 Samuel capítulo 17, versículo 23, ele percebendo que esse plano não ia dar certo e que Davi voltaria ao trono, e se Davi voltasse ao trono, ele ia pagar com a própria vida, o texto vai dizer que ele, dominado por um sentimento de angústia, por Abisalão ter rejeitado a sua indicação, o seu conselho, ele foi para casa e se enforcou.
Perceba? Por isso que ele é moralmente instável. O próprio avô de Betseba se enforcou porque ele entendeu que aquele conselho de Uzai não ia dar certo e assim ele seria morto por Davi quando Davi voltasse ao trono. Então percebam essas questões que eu levantei aqui sobre a questão da vida de cada um. Então eram pessoas conhecidíssimas do reino. Vamos lá? Ao receber a mulher, apenas materializou o que já era realizado em seu coração. Uma pergunta vai surgir, irmãos. Betseba era uma sedutora ou não era? Ela fez errado ou não? Vamos analisar algumas questões importantes? Se você analisar o texto, você percebe que ela não foi uma sedutora. Ela não teve culpa. Isso é fato. Talvez você pode ter outra visão de Betseba. Biblicamente falando, ela não teve culpa nenhuma. Por quê? Primeiro, Davi, como rei, deveria estar na guerra. Esse é o primeiro ponto e é o que o autor enfatiza. Ele não enfatiza a sedução de Betseba, mas a ação de Davi. E outra coisa, Betseba estava ali, ninguém estava vendo ela, porque ela estava dentro do seu pátio, dentro da sua casa, se banhando em um ato de purificação. Muito provavelmente ela não estava nua, ok? Muito provavelmente ela não estava nua, mas com algum tipo de roupa que não era própria quando se saía na rua. Então, Davi olhou de cima, de 100 a 200 metros, ele viu propriamente o corpo dela, a silhueta do corpo dela, ele viu que ela era uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita, né? Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, Betseba estava em seu próprio pátio. Ela não estava na rua, ela não estava em nenhum outro lugar, dentro do seu próprio pátio. E quem tomou a iniciativa foi Davi. Davi tomou a iniciativa de saber quem era ela. E ele, mesmo sabendo que era ela, que ela era casada, filho de Eliã, e a filha de Eliã e neta de Aitofel, ele já sabia quem era a família, quem era Betseba. E Urias era um dos 30. Davi tomou a iniciativa de saber quem era. Davi mandou chamá-la, mesmo sabendo que ela era casada. E outro detalhe, ela não poderia recusar o pedido do rei, até porque ela não sabia as intenções do rei. Lembra de Esther, que nós estudamos? E a outra mulher recusou o pedido do rei. O que aconteceu? Então, você percebe, mas a outra era esposa, tá? Mas essa daqui era uma conhecida do reino. O seu pai e o seu avô eram conhecidíssimos. Então, automaticamente, ela não iria recusar o pedido de ir ao rei. Então, essa mesma Betseba é a mesma Betseba que vai gerar 4 filhos. Primeiro, já morreu 5 filhos, né? O primeiro morreu, Deus não quis que ele vivesse. O segundo se chamava Samua. O primeiro morreu. O segundo se chamava Samua. O terceiro se chamava Sobabe, com S. O quarto se chamava Natã. E o quinto se chamava Salomão. Primeiro, a Crônicas, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Vamos lá. Urias foi honrado e não aceitou o aconchego do lar, nem os braços da esposa. Urias era heteu, ele não era judeu, ele não era um hebreu. Ele era filho de Et, ou hititas, né? Eram os hititas. Eles foram descendentes de Cã, filho de Noé. Eram respeitados e temidos, viviam nas montanhas da Palestina. Ou seja, Urias vem de Et, da descendência de Et, que na verdade eram os descendentes de Cã, filho de Noé. Então, ele era um cananeu, ele não era um hebreu. Mas, como ele se tornou hebreu, pelo simples fato dele aderir às normas, às regras, às condutas do Deus Altíssimo, e aí ele tem todos os privilégios, tanto é que ele era um dos 30 de Davi. 2 Samuel capítulo 23, capítulo 23, versículo 24 ao 39, você vê justamente falando sobre os 30 soldados de Davi, que são mencionados. E inclui ali naquela lista o Urias, o heteu,
que é o cananeu, tá? Na verdade, o texto fala de 37, mas a epígrafe menciona os 30 de Davi. Mas menciona ali 37, não 36, que eu disse minutos atrás. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 26 ao 47, na galeria dos famosos de Davi, no versículo 41, cita Urias o Heteu. Era um homem conhecido, irmão. Era um homem valente, era um homem corajoso, era um dos principais homens de Davi. E Davi vai fazer um negócio desse com esse homem. Aí vem uma pergunta, irmãos. Davi igual Saul? Davi igual Saul? Por quê? Davi usou o meio que o próprio Saul fez contra ele. 1 Samuel capítulo 18, versículo 17, quando ele vai para casar com Merabe, o que Saul pede para Davi? Que ele vá até os filisteus, mate os seus inimigos e traga para Saul 100 prepúcios de homens. E o que acontece? Davi traz 200 em prova da sua coragem, da sua ousadia e da sua missão. Para quê? Para que ele possa casar com Merabe, que era a primeira filha de Saul. Embora ele teve que fazer isso, mas quando ele lutou com Golias, a promessa era de dar a filha em casamento. Isso não aconteceu. Mas fato é que Saul fez isso para poder colocar Davi na linha de frente e matar Davi. Porque ele pensou assim, ó, eu fazendo isso, eu evitarei de matar Davi com as minhas próprias mãos, porque os meus inimigos farão isso. Então, Davi vai, vence e traz os prepúcios. Então, qual que é a diferença entre os dois? Já que Davi usou a mesma estratégia de Saul, mas agora contra Urias. Primeiro ponto. Saul, ele pediu desculpas a Samuel, mas ele pediu para que não fosse exposto o seu pecado, a sua maldade, perante os seus líderes e o seu povo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 31, aquele episódio lá que Samuel vai sair, ele pega nas vestes de Samuel, rasga as vestes e Samuel fala para ele, a partir de hoje, Deus rasga o seu governo. Mas Davi, ele fez uma confissão perante Natã, aí vem a diferença, ele erra, Samuel não, igual o líder, o rei Saul, correto? Tem hora que foge, irmão. Aí o que acontece? Davi, ele faz uma confissão perante Natã, pequei contra Deus. Pequei, eu errei. E segundo, irmãos, ele faz uma confissão pública, que é o Salmo 51. Ele deixa gravado nos anais da história o quê? A sua confissão. Salmo 51, deixa público, eu errei, eu fiz o que era reto, eu fiz o que era mal, mas eu confesso publicamente que eu errei. E lá naquele dia, na conversa com Natã, ele também deixa bem claro que Natã, eu errei, e Natã vai dar uma punição para ele perante a palavra de Deus. Então ele recebe uma punição e nós vamos ler depois. Flertando com a tentação. Você vê aí um naufrágio espiritual, moral e ético de Davi. Isso é fato. Os dias estavam favoráveis, o reino consolidado, tudo estava encaminhado. Ou seja, ele juntou, né, as duas divisões que existiam, Reino do Sul, Reino do Norte, as tribos que haviam se separado, Davi vai unir elas. Então Davi faz aquilo que ninguém fez. Só que Davi no campo de batalha não estava. Estava ocioso em casa e uma notícia chega. Davi, as coisas não estão boas na guerra. Quem manda informar? Joabe, através de um mensageiro. Davi, as coisas não estão boas. Aí o que acontece? O versículo 19 ao 21 do nosso texto, do capítulo 11, vai dizer que nada está bem.
Nada tá bem. Joabe, ele manda o seu mensageiro e, no caso, Urias já estava na guerra. Ele manda o seu mensageiro. O mensageiro chega até Davi e com uma má notícia, só que ele diz para o seu mensageiro, olha, na hora que Davi ficar nervoso, você fala para ele, Urias, o seu soldado, morreu em batalha. Porque isso vai acalmar o coração de Davi. Só que Davi já tinha mandado Urias para a guerra, correto? Com a carta. E isso é uma maldade, por quê? A guerra não estava ganha, mas o fato de Urias estar morto, isso aconchega o coração de Davi. Então você vê isso acontecer. Se você pegar o período em que acontece a guerra, até o final da guerra, que é os últimos versículos do capítulo 11, você percebe claramente, irmãos, que a guerra durou mais de 1 ano. Porque Salomão nasceu, perceba, ó, demorou muito mais. Porque se Betseba ficou grávida e ele tentou esconder, e esse menino nasceu. Aí depois o menino morreu. Aí depois Salomão nasceu. E depois que Davi vai voltar realmente para a guerra, 9 com 9, 18, praticamente 2 anos de guerra para tentar conquistar essa cidade. Só que nesse período em que Urias morre, você percebe que Betseba, no versículo 26, chorou por 7 dias, que é o lamento, é o choro. No versículo 27, acontece passou o período de luto, Davi já chama ela de volta para o palácio. Ele se deita com ela e tem um filho com ela. Aí o versículo 27, irmãos, é a gota d'água para Deus. Mas o Senhor não gostou do que Davi fez. Davi, ele peca, e o que acontece? Deus não gostou. É aí que vai entrar Natã. Por quê? No primeiro momento, Urias iria só voltar para casa. Volte para casa, Urias, vai descansar. Urias vai e fica na porta do palácio. E dorme ali. Davi vendo, ó, volta para casa e eu vou mandar um presente. Olha que maldade, irmão. Vou mandar um presente para vocês. Ele manda o presente, só que Urias não vai. Ele vendo aquilo ali, Urias dorme. No outro dia, Urias passa o dia todo ali. À noite ele chama Urias para jantar e embebeda ele, dá bebida para ele, ele fica tonto. E o que acontece? Davi tenta enviá-lo para a guerra e ele fica novamente ali e ele não dorme, e ele não volta para casa. Aí é onde ele escreve a carta para Joabe, pedindo para colocar na frente da batalha, porque ele deveria morrer ali. E ele envia com a carta e ele chega até Joabe, Joabe lê e coloca ele na frente de batalha. Mas o Senhor não gostou do que Davi fez. Versículo 4, vamos recapitular. Betseba fica grávida. Versículo 5, ela manda um recado a Davi. Versículo 6, Joabe pede a Urias vir até Davi. Versículo 7, vá para casa, descanse. Ele manda um presente para ele. 7 e 8. Versículo 9, ele dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Versículo 10. Por que não foi para casa, Urias? Versículo 11. Homens, a arca, Joabe, os oficiais estão no fronte de batalha. Como posso comer, como posso beber, como posso dormir com minha esposa, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo? A arca da aliança estava lá. Versículo 12. Fique aqui o resto do dia e amanhã te mandarei de volta. Olha o versículo 12. Urias ficou em Jerusalém naquele dia. Era o segundo dia. No dia seguinte, que era o terceiro, Davi o deu um jantar e fez ficar bêbado. Não foi para casa e dormiu no seu cobertor no quarto da guarda real. Na manhã seguinte, que era o quarto dia depois que Urias veio para Jerusalém, Davi envia uma carta por meio de Urias a Joabe. Então não é um dia só. Foram 4 dias tentando enviar Urias para sua casa e Davi não consegue. Então a carta maldosa, cruel do demônio diz o seguinte:
ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, se retire e deixe que ele seja morto. Versículo 27. Mas o Senhor não gostou do que Davi fez. O que eu li de Urias é o versículo 14. Vamos lá? Tópico 2 vai falar sobre como vencer as tentações. Um exemplo que não deve ser seguido. 2 Samuel, capítulo de número 12, você tem a história aí de Natã falando sobre o homem rico e o homem pobre. Um tinha uma ovelha, outro tinha muito. O visitante chega à casa desse homem. E o homem rico vai dizer o seguinte: eu vou pegar minhas ovelhas? Não. Vou pegar a única ovelha que aquele homem pobre tem. Versículo 5 do capítulo 12. Então, Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Deus vivo que o homem que fez isso deve ser morto. Ele achou que era uma história real mesmo, que estava acontecendo, que Natã estava falando para ele. A primeiro momento, a ira dele é tão grande, que ele diz: esse homem tem que morrer. Esse homem não pode estar vivo. Ele cometeu uma injustiça muito grande. Não pode ficar vivo, não pode ficar impune. Parece que depois ele recobre a consciência, volta a si, e ele faz o que é justo. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito algo tão cruel. Essa devolução está em Êxodo, capítulo 2, versículo 21, e em Lucas, capítulo 19, versículo 8, nós temos também uma referência. Fato é que, em primeiro momento, Davi fala: esse homem tem que morrer. Não tem que morrer. Não tem que morrer. Ele apenas tem que devolver 4 vezes mais. Lucas, capítulo 19, é o texto de Zaqueu, né? E o que acontece? Ele não tem que morrer. Mas Davi dá uma punição muito grave para ele. Ele tem que morrer. Aí o texto vai dizer que não é assim que funciona. Davi recobre a consciência e diz: não, peraí, eu me equivoquei. É 4 vezes mais. É a lei que deve ser cumprida. Como os pecados se acumulam? Como vai se acumular? Davi não foi à guerra. A ociosidade o levou à aparência do mal e à luxúria, versículo 2 e 3. A luxúria o levou à imoralidade e ao perigo de exposição, versículo 4 e 5. O perigo o levou às tentativas de encobrir um passado tortuoso, versículo 6 ao 13. O fracasso no engano o levou ao assassinato, versículo 24 e 25. E o juízo de Deus veio sobre todas essas ações, versículo 26 e versículo de número 27. Então, nós falamos aqui sobre as fontes das tentações. O tópico 3, o arrependimento, perdão e recomeço. Então, percebam que no versículo 13 do capítulo 12, Davi vai dizer: eu pequei contra Deus, o Senhor. Ele deixa bem claro. E o Salmo 51, nós não vamos ler aqui pelo tamanho dele, é a confissão pública que Davi faz mediante o seu pecado. A questão de Natã, ele confessa publicamente: Natã, eu errei, eu pequei contra o Senhor. E, posteriormente, escreve logo o seu ato, logo o seu arrependimento, o Salmo 51. A busca pelo perdão. 2 Samuel capítulo 12, versículo 8, vai dizer, Deus falando através de Natã: eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei em Israel e em Judá. Correto? Hebrom, depois Jerusalém. Se não bastasse, daria 2 vezes mais. Davi, você sofreu 25 anos. Teve 9 anos de perseguição por Saul. Eu te dei rei sobre Hebrom e depois sobre Jerusalém. Sobre todo o povo. Versículo 10. Sempre alguns dos seus descendentes... Aqui vem a sentença, né? Deus está falando: ó, se você pedisse, eu te daria 2 vezes mais. Mas por que você pecou e mandou matar Urias? Versículo 10.
Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Ou seja, algumas traduções trazem: a espada nunca se apartará da tua casa. Ou seja, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Versículo 11. Olha o juízo. Farei uma pessoa da sua família causar a sua própria desgraça. Tirarei suas esposas e darei a outro homem, e terá relações com ela, à luz do dia. Versículo 12. Você pecou escondido, mas isso acontecerá à luz do dia. Versículo 13. E Deus perdoou o seu pecado. Não morrerá. Seu filho, sim, morrerá. Versículo 13 e o versículo 14 de 2 Samuel, capítulo de número 12. Percebam que aquilo que Absalão fez foi resultado daquilo que Deus já havia predito que iria acontecer. O seu filho, haverá uma pessoa da sua família que pegará suas esposas, que as suas concubinas, e terá relações com ela de forma pública, porque você fez algo escondido, mas isso não vai ficar impune. Isso vai acontecer aos olhos de todos. Ou seja, dali do palácio, ele viu Betseba e via o povo. Dali, o povo conseguia ver o rei no terraço do palácio. Então, todo mundo viu. Por isso que Aitofel diz: monte uma barraca no terraço, porque ali todo mundo vai ver o que você vai fazer com as concubinas de seu pai. Aqui você vê um trágico fim, né, desse ato. 2 Samuel capítulo 12, versículo 26 ao 31, a alegria do recomeço. Pouco mais de um ano, ou seja, praticamente 2 anos, aí você pega o desenvolvimento do primeiro filho, nascimento e morte, e depois você vê o nascimento de Salomão. Salomão já havia nascido. Joabe atacou e sitiou e tomou seus reservatórios de água, isso depois que Salomão nasceu. Então, praticamente 2 anos de guerra. Então, Davi juntou seus soldados e atacou Rabá e a conquistou. O que ele fez no versículo 26 ao 31, irmãos, era o que ele deveria ter feito lá no versículo 1. Era ter ido para a guerra e não foi. Só lá no final, depois que aconteceu tudo isso, é que ele decide ir para a guerra, coisa que ele deveria ter feito no final. Então Davi juntou seus soldados e atacou Rabá e a conquistou. Moloque era um deus que tinha uma coroa de ouro de 34 quilos e uma pedra preciosa ao qual Davi apôs em sua coroa. Então ali havia o deus Moloque, que tinha uma coroa de 34 quilos, uma pedra preciosa. Davi conquistando a cidade, ele pega aquela pedra preciosa e coloca na sua coroa. Aí, como consequência desse sítio e dessa conquista, Davi vai adquirir aquele povo para si, colocando em trabalhos com serra, enxada, machado e também fabricando tijolos. Ou seja, é o resultado da guerra e isso não tem como se escapar do texto. O fato é que ele deveria estar na guerra, não foi no final, mas depois que fez toda essa maldade com Urias, tá bom? Então que possamos aí estarmos atentos, passarmos essas informações para os nossos alunos, as aplicações pessoais, isso é muito importante, e entendermos que Deus, ele está de olho em tudo, ele vê tudo, e pode ter certeza que nada vai ficar impune. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha uma ótima aula nesse domingo. Que Deus continue te abençoando e te usando. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.